Olá, meu nome é Luísa Pessoa, sou formada em Geografia pela UF, atualmente mestranda em Geografia pelo PPGEL da UERJ Maracanã, e vou apresentar hoje um trabalho intitulado como Reef Check Costão, monitoramento da biodiversidade marinha na Estação Ecológica de Tamoios. O projeto tem como objetivo avaliar a efetividade da gestão da estação ecológica, estudando o ecossistema de costão rochoso, comparando áreas que fazem parte da unidade de conservação classificada como áreas protegidas, e áreas que não fazem parte, classificadas como áreas desprotegidas. A Estação Ecológica de Tamoios é uma unidade de conservação de proteção integral, localizada na Baía da Ilha Grande. Ela é formada por 29 ilhas, lajes e rochedos e totaliza aproximadamente 6% de toda a Baía. Como metodologia, utilizamos o Reef Check Brasil, com algumas modificações, onde denominamos de Reef Check Costão, que contemplavam especificidades da região e também a implementação da metodologia no ecossistema de costão rochoso. Foram realizados 3 tipos de levantamento. O primeiro, peixes, alvo de pescadores de arpão e colecionadores de aquário. O segundo, invertebrados. E o terceiro, a cobertura de substrato. Essa foi a área onde fizemos o levantamento dos dados a partir do mergulho científico. A bolinha em azul representa a Ilha Araraquara, verde, Ilha Sandre, e vermelho, Ilha Comprida. Araraquara e Sandre fazem parte da estação ecológica, então estão classificadas como áreas protegidas. Ilha Comprida não faz parte da estação, então classificada como área desprotegida. Ao lado, um quadro onde a gente traz o nome das pessoas que fizeram parte do levantamento dos dados e da construção do trabalho como um todo. Voluntários, analistas ambientais do ICMBio, bolsistas de iniciação científica e tudo mais. Em relação aos resultados, a composição de substrato é muito parecida nos 3 pontos, o que facilitou muito os testes estatísticos, que eu vou apresentar posteriormente. A gente consegue perceber uma predominância muito clara de turf e de algas folhosas, e algumas categorias não apareceram em nenhum mergulho e em nenhum ponto, considerando que os mergulhos foram feitos nas áreas expostas aos batimentos de onda. Então, isso dá a entender que essas espécies não são tão resistentes a essa movimentação um pouco mais brusca e essa hidrodinâmica um pouco mais forte, né? Vertebrados, a gente não conseguiu perceber diferença significativa nas análises estatísticas, mas Sandre apresenta uma tendência de apresentar, de fato, os maiores valores. Então, a gente precisa ter um levantamento com uma escala temporal e espacial um pouco maior. Mas Sandre apresenta valores consideráveis de invertebrados, considerando também que Sandre faz parte da estação ecológica. Analisando o coral cérebro, a gente tem a predominância dele na Ilha Sandre e uma quantidade muito baixa em Araraquara, muito relacionado à questão do fundo ser composto principalmente por sedimento fino. E aí, quando esse sedimento fino está exposto a uma hidrodinâmica mais forte, ele entra em suspensão e dificulta a predominância e o crescimento dessa espécie. Ictiofauna, em relação aos peixes, a gente não consegue perceber uma diferença significativa, mas a Ilha do Sandre apresenta uma quantidade maior em relação às análises de tendência. O badejo, que é uma espécie muito considerada para a pesca artesanal na Baía da Ilha Grande, vem sumindo durante os últimos anos, apresentou uma maior quantidade na Ilha do Sandre, o que deixa a entender que a questão de trabalhar unidades de conservação marinha como, de fato, berçários e ambientes mais seguros para determinadas espécies podem ser vistos nesse resultado. Mas, mais uma vez, a gente precisa de uma escala temporal e um banco de dados maior. Em relação aos impactos, todos os apetrechos encontrados foram apetrechos de pesca, e a gente consegue perceber que existe uma quantidade maior na Ilha Comprida, ilha fora da estação ecológica. Como consideração final, a gente traz para a discussão a necessidade de pensar novos projetos e também de trazer a discussão da necessidade de implementar e construir um banco de dados com uma escala temporal e espacial maior, para que, de fato, esses dados possam trazer para a discussão a questão da importância da unidade de conservação para a conservação da Baía da Ilha Grande e subsidiar estudos atuais e futuros. Essas foram as referências utilizadas.
os guias de identificação de espécie, o meu contato, e eu agradeço a atenção e me coloco à disposição.